Ok, esse arquivo aqui, que eu estou usando como referência, ele está disponível para download. Na descrição do vídeo tem o link para download disso aqui, tá? Bom, como é que é esse arquivo? Ele tem uma polilinha aqui representando o contorno da área, uma polilinha representando o topo de um platô, uma outra representando o limite de uma escavação, a outra representando o limite de uma lagoa e uma outra aqui representando um eixo de uma rodovia, tá? Qual é o objetivo? O objetivo é criar todas essas coisas, é criar a superfície, platô, escavação, lagoa, rodovia e juntar tudo numa única superfície. Esse é o primeiro objetivo desse projetinho aqui que a gente vai fazer. E o segundo objetivo é pegar essa escavação aqui e calcular quanto de rocha vai ser extraída através dessa escavação. Então, para isso, eu vou fornecer uma outra superfície, que vai ser a superfície da camada rochosa, para a gente fazer um cruzamento entre a superfície da escavação e da camada rochosa e saber quanto foi escavado. Bom, o primeiro passo é criar a superfície, né? Eu venho aqui, eu vou criar a superfície do meu terreno primitivo, vou chamar de topo. Dou um OK. E também no link aqui da descrição desse vídeo, né? Que está na descrição desse vídeo, tem os arquivos de dados das superfícies, tá? Eu vou usar um deles aqui. Então, venho aqui na descrição da superfície topo, em Point Files, adiciono e vou adicionar qual arquivo? Ele vai estar aqui, ó, na minha área de trabalho. A extensão dele, olha, é importante isso aqui, ó, a extensão dele é CSV, é a topo. Tá? Depois eu vou criar uma outra superfície da rocha. Dou um OK, trouxe tudo aqui, dou um OK. Então ele criou aqui a superfície. Se eu paro o cursor aqui nesse ponto, ele dá a cota. Vocês notam que era uma linha de verdinha que eu tinha feito, né? Agora a superfície caiu exatamente em cima dela, tá tudo certinho. Então eu criei a superfície do terreno. Vamos começar fazendo o platô. Então aqui no platô eu coloquei como regra nesse exercício que você define a cota coerente para o topo dele. Então eu vou olhar aqui, olha, quanto tenho de cota em cada ponto. Aqui é 112, aqui 119, ó, 117. Então eu vou olhando aqui, ó, 104, 105. Eu vou colocar uma cota intermediária. Vou colocar uma cota de 115 para esse platô. Tá? Por quê? Porque aí em alguns pedaços ele vai cortar, em outros pedaços ele vai aterrar. Então vamos lá. Para criar o platô, primeiramente eu preciso transformar essa linha aqui através desse comando aqui, tá? Create Feature Lines from Objects. Preciso selecionar, Enter, marcar essa opção aqui, né? Deixar marcadas essas duas opções, OK, e dizer, olha, a elevação vai ser 115, OK, pronto, configurei a minha Feature Line. Agora, usando essa Feature Line, eu posso vir aqui, Grading Creation Tools, e ele vai abrir uma barrinha, que é essa barrinha aqui. Nessa barrinha, eu vou no primeiro item aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês por uma coisa. A primeira vez que eu entro nessa barrinha e seleciono esse item, aparece direto essa tela. E não vai acontecer isso quando eu estiver criando outros taludes, outras escavações. Ele vai falar, olha, já tem um, você quer continuar nele ou quer criar um novo? Aí eu tenho que clicar num botão para criar um novo. Mas a gente vê isso depois. Então eu vou chamar isso aqui de platô. Falar para ele criar a superfície automaticamente e que a superfície base para cálculo de volume é a topo. Cuidado, se você tiver várias superfícies, você tem que vir aqui e checar se é a topo mesmo. Dá um OK, vou confirmar o nome, perfeito, platô. Aí eu vou criar um critério de talude, eu vou chamar assim, ó, talude do platô. E no critério eu vou dizer, olha, esse talude ele vai se estender até chegar à superfície, com declividade de 2:1 quando for corte e de 2:1 também quando for aterro.
Eu poderia mudar esses valores só clicando aqui e alterando, sem problema. Ok. Está pronto para fazer o nosso talude. Então eu venho aqui, criar grade, seleciono o talude. Para que lado? Lado de fora. Eu clico para o lado de fora. Aplica na volta inteira? Sim. Aí ele confirma. Declividade de corte, 2:1. Declividade de aterro, 2:1. E acabou. Ele vai fazer o talude na volta toda ali. Falta o quê? Falta fechar a parte de cima. Então para isso eu venho aqui, Create Infill e clico aqui dentro. E finalmente dou um Enter para encerrar o comando. Encerrei o comando, posso fechar essa tela. Vamos para o próximo. É lógico, você faz alguma coisa, você sempre deve salvar o arquivo para garantir, né, que você não vai perder o que você fez até agora. Vamos fazer a lagoa. A mesma coisa na lagoa, aqui eu tenho que definir também a cota do fundo dela. Então veja só, o topo do terreno aqui está em 122, 123. Eu estou olhando aqui para ver, né? Ó, 165, 174, 151. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar na cota 118, tá? Ver se não tem nenhuma aqui maior do que 118. Não tem. 118. Então, em alguns pedaços, que nem aqui, nesse ponto aqui, olha, está 122 a cota. Vai ficar bem rasinho, né? Agora aqui, que a cota já é 169, vai ficar bem fundo. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, Create Feature Lines from Objects, seleciono e Enter. E aí eu marco essa opção, OK. E ao invés de eu marcar Elevation, já falar a cota, não, eu vou dizer, olha, eu quero que você se baseie na superfície, eu quero que você cole essas linhas aí na superfície, fazendo elas acompanharem o contorno da superfície. Aqui é importante vocês tomarem muito cuidado, ó. Que superfície? A superfície topo, não é o platô, porque tem a superfície do platô que eu acabei de criar, né? Ele tem que acompanhar a superfície topo, que é a que está abaixo dele. E, se necessário, ela vai inserir pontos intermediários, né, nessas linhas aqui, para garantir que o contorno da superfície está sendo acompanhado mesmo. Vou dar um OK. E aí sim, olha, se eu clicar, olha o tanto de ponto que ele colocou aqui para garantir que vai acompanhar a superfície. Tá certo. A partir agora dessa linha, eu vou criar a minha escavação. Então, eu venho no comando de Grading Creation Tools, e vou escolher essa primeira opção. Lembrem que eu comentei que quando você clicasse aqui agora, não ia aparecer direto aquela tela de criação do grading, do grupo de grading, né? Aparece essa telinha aqui, porque você já criou um para o platô. Então, simples, você vem aqui e fala, quero criar outro, vou chamar esse aqui de lagoa. Agora você vê que aparece a tela que tinha aparecido antes, né? Eu vou marcar essa opção, vou marcar essa opção, vou sempre verificar se a superfície é a correta aqui, né? Quer dizer, eu quero que o volume dela seja calculado a partir do topo, né? Da topologia, da topografia do terreno. Por quê? Porque eu vou escavar esse terreno. Ok, eu não vou deixar que apareça aqui o platô, eu não vou escavar o platô, eu vou escavar o terreno natural. Dou um OK. Confirmo aqui lagoa. Notem que aqui atrás está aparecendo grupo, platô. Quando eu dou um OK nisso aqui e dou um OK aqui, ó, mudo o grupo para lagoa. Que mais? Agora eu vou criar um critério de talude. Vou dar um nome para ele aqui de talude da lagoa. Estou chamando de talude, tá? Que critério eu vou utilizar? Agora não vai ser mais o critério de superfície, porque eu não quero que chegue até a superfície, até porque a minha linha já está colada na superfície. Eu quero definir a elevação do fundo. Então eu coloco Elevation e falo, olha, a elevação aqui vai ser 118, a cota do fundo. Tá? Qual é a declividade de corte? 2:1. Declividade de aterro? 2:1. Ok. Vou dar um OK e agora vou entrar no comando de criação do grading. Seleciono. Para que lado? Para dentro, não para fora, para dentro. Aplica na volta inteira? Sim. Qual é a elevação do fundo? 118. Declividade de corte? 2:1. Declividade de aterro? 2:1. Só confirmei que eu já tinha colocado.
E aí ele fez o corte, notem que aqui é muito mais fundo, teve um talude muito maior, e aqui é muito mais raso, então teve um talude bem menor. E agora só falta fazer o quê? Fechar o fundo. Create in Fill, clico aqui. Perfeito. Enter, terminei a lagoinha. Como sempre, eu vou salvar esse arquivo. E agora vamos para escavação. Aqui está fácil, porque escavação eu vou trabalhar como se fosse uma lagoa. A cota do fundo vai ser 130. Então, vamos lá. Feature Line, criar Feature Line a partir desse contorno. Enter. Vou atribuir as elevações e quero apagar a polilinha depois que a Feature Line for criada. Dou um OK. Qual a elevação? Eu não vou definir elevação aqui, eu vou fazer igualzinho eu fiz para a lagoa. From Surface. Qual Surface? Topo. E inserir pontos intermediários para garantir que vai acompanhar o contorno da superfície. Dou um OK. E quando eu clico, eu vejo que ele realmente criou uma série de pontos ali. Vamos para o comando de Grading. Mesma coisa. Grading. Vou criar o grupo de Grading. Eu já tinha criado o grupo do platô e da lagoa. Então, se eu quiser criar um novo, eu tenho que vir aqui. E vou dar um nome. No caso aqui vai ser a escavação. Cria automaticamente a superfície. Se baseia na superfície do topo para calcular o volume. Sempre observar isso aqui. OK. Confirmo o nome da superfície que ele vai criar. Dou um OK. Mudou o grupo aqui para escavação. Vamos criar também um critério, né? Tinha o talude da lagoa, o talude do platô. Eu vou criar aqui também um novo, que vai ser o talude da escavação. Qual vai ser o critério? Vai ser uma elevação. A cota dessa elevação é 130. Então eu coloco aqui 130, foi daí que eu tirei esse valor. Declividade de corte. Declividade de aterro, OK. E vamos então para a criação desse talude, que é o talude na verdade, né? Eu clico aqui, vai para o lado de dentro, aplica na volta inteira? Sim. Qual é a elevação do fundo? 130. Declividade de corte, declividade de aterro. E falta agora só fechar, então vem aqui, fechar o fundo, Create in Fill, clico aqui. E Enter. Prontinho. Mais um elemento criado. Falta só a rodovia. Vamos salvar o arquivo e vamos passar para a rodovia. As orientações para a rodovia. O eixo da estrada. Sai da cota de topo da lagoa e chega na cota de topo do platô. Você define o trecho intermediário. Quer dizer, você define se quer que seja mais alto ou mais baixo aqui no meio. Mas quando chegar aqui, tem que coincidir com o topo do platô. Né? Senão o carro não vai parar aqui e flutuar para chegar na altura do platô. Ele tem que ter uma rampinha aqui. E aqui é a mesma coisa, tem que sair da altura da lagoa. Não vai sair mais alto nem mais baixo que a lagoa. Ok? Só esse critério. Então, vamos fechar a tela de talude e vamos começar a fazer a nossa rodovia. Para fazer uma rodovia, você precisa de alguns elementos mínimos. Primeiramente, um alinhamento. Em segundo lugar, um perfil baseado nesse alinhamento, um perfil primitivo do terreno, quer dizer, um perfil natural do terreno. Em terceiro lugar, um perfil projetado, que você vai definir como é que vai ser. E é nesse perfil projetado que você fala que tem que chegar aqui na altura, tem que sair daqui da altura. Tá? Então, um perfil projetado. Depois, pelo menos uma seção da rodovia, né? Para você definir como é que vai ser, qual vai ser a largura da faixa, qual vai ser a declividade de corte de aterro dela. Vai ter calçada, vai ter o que vai ter. Né? Então, pelo menos uma seção. E aí, juntando esses elementos todos, você cria um corredor, que é o quinto elemento aí. E a partir do corredor, você cria a superfície do corredor e encerra o processo. Então, vamos começar fazendo o alinhamento. Para criar um alinhamento, eu vou fazer tudo aqui da maneira mais simples possível. E vocês podem, vendo outros vídeos meus, aprender detalhes sobre cada um desses passos. Vamos vir aqui no alinhamento, entrar na tela de criação de alinhamento. Dou um nome para esse alinhamento, vou chamar de eixo da rodovia. Ok. E
Aqui, olha, eu vou usar essa opção para desenhar as linhas, trechos retos e curvas ligando esses trechos retos. E aqui eu poderia configurar os raios, tá? Mas eu não vou nem fazer isso, vou usar o padrão que tiver. Venho aqui e começo a desenhar. Eu vou pegar exatamente do fim dessa linha. Para garantir isso, eu estou usando a precisão, né? O snap. O snap. Eu vou clicar aqui, comecei a desenhar. E eu vou pegando esses vértices aqui, ó. Também vou parar nesse, agora eu vou para esse. Eu estou desenhando o caminho pelo qual vai passar a minha rodovia. Eu estou me baseando nessa polilinha que foi fornecida aqui no arquivo de exemplo. Ok, vou clicar aqui, vou clicar aqui. E aqui, muito importante, eu vou chegar até o finalzinho aqui e Enter. Por quê? Porque eu quero que o alinhamento passe nesse pedacinho do talude para que esse pedacinho apareça no meu perfil. No meu perfil primitivo, e assim em cima dele eu posso projetar a chegada da minha rodovia. Sem isso eu não consigo fazer isso. Certo, então o primeiro passo é alinhamento. Posso fechar aqui. Agora eu vou criar um perfil projetado a partir do alinhamento. Perdão, perfil primitivo. Então eu venho aqui, criar perfil da superfície. O que eu quero que apareça nesse perfil? Uma lagoa não vai aparecer mesmo, né? Que ela está no mesmo nível da superfície. Então eu quero que apareça o terreno, né? Topo, e o platô. Pronto, esses dois itens. É isso que eu quero. Venho aqui, peço para desenhar e digo que eu quero criar a vista do perfil. E aí eu clico aqui então. E ele vai gerar um perfil para mim. Notem o perfil, acontece o seguinte. Aqui a saída é o ponto exatamente que está a lagoa. Daqui para cá está a lagoa. A sua rodovia tem que sair daqui. Vai passar do jeito que você quiser aqui no meio, né? Pode ter mais corte, mais aterro. Isso para mim não vai importar. Sumiu aqui da tela. Ah, mais uma coisa importante, ó. Se você der um zoom de repente e ficarem esses losangos aqui, basta você digitar RE, tá? Que eles vão diminuir de tamanho, ó, para ficarem proporcionais. E esses losangos são a representação aqui das áreas do talude, tá? E o infio aqui do talude. Então, quando você afasta o zoom meio de repente, eles aumentam de tamanho. Foi até bom ter acontecido isso. Então, continuando. Você vai fazer o seu perfil projetado em cima desse depois. E no final, aí que está o mais importante. Tá vendo essa linha aqui, ó? Parei o cursor em cima dela. Essa aqui é a representação do talude que tem na chegada lá. É aquele pedacinho do talude que a gente passou em cima. A sua rodovia tem que chegar nesse ponto aqui, que é bem o topo do talude. Ela tem que parar aí, para garantir que ela vai estar na mesma altura do talude. Então, tudo bem. Temos o alinhamento, temos o perfil primitivo. Vamos fazer o perfil projetado. Então, venho aqui, criar o perfil projetado. Seleciono essa grade, para ele saber que é aqui em cima, tá? Que ele vai desenhar. Então, seleciono essa grade. E dou um nome. Vou chamar aqui de perfil projetado. Ok, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque a gente tem outros vídeos que fazem isso. E na tela de desenho do perfil projetado é muito parecido com o alinhamento. Eu vou usar essa opção aqui, ó, desenhar tangentes, quer dizer, trechos retos, com curvas. E aqui eu poderia ajustar os valores das curvas, né? Mas para simplificar, para a gente entender aqui, vou usar o valor padrão. Importante é começar exatamente aqui nesse ponto, onde está a lagoa. E aí eu vou traçando, vou traçar aqui. Eu estou desenhando aqui, não estou muito preocupado com isso, tá? Com se vai ter muito corte, muito aterro. Eu estou preocupado só com o começo e com o fim, para simplificar para vocês. Faço aqui, e aqui, olha, eu vou fazer uma chegada, que vai ser uma rampinha, e tem que chegar bem aqui no topo do meu platô. Então, uma rampa bem agressiva ali no final. Vou dar um Enter. Prontinho, ó. Desenhei meu perfil projetado. Então eu tenho meu alinhamento, meu perfil primitivo, meu perfil projetado. Vou fechar a tela do perfil projetado. E agora eu vou criar uma seção da minha rodovia. Uma seção bem simples. Para não dar o trabalho de vocês terem que criar, vocês podem vir aqui, olha. E aí vai abrir uma telinha com várias opções, várias abas aqui, tá vendo? Vocês vão usar essa aba Assemblies e vão clicar aqui em Basic Assembly e aí vão clicar num ponto qualquer para aparecer esse Assembly nesse ponto. Vou fechar aqui.
Vou dar um zoom aqui no assembly, ó. Tá aqui a seção, né? Eu trouxe a seção. E ela vai aparecer aqui para mim. Essa mensagem, se aparecer, não tem problema, pode fechar. Essa telinha aqui você pode fechar também, tá? Então, essa é a minha seção, a seção que eu vou utilizar aqui no meu projeto. Eu vou afastar agora e vamos para o quinto elemento. Então, eu fiz alinhamento, perfil primitivo, perfil projetado, seção, e agora eu vou fazer o corredor mesmo, né? Quer dizer, eu vou fazer o talude, o platô e o talude, né? Ao longo de toda a rodovia. Se você pensar na rodovia, simplificando, né? Ela é basicamente um grande talude ali, que vai sair acompanhando o alinhamento, e em cima dela tem um platô, né? Simplificando o que ela é isso. Bom, então como é que eu faço isso? Eu entro no comando de criação de corredor, vou dar um nome para ele, vou chamar de corredor. E aí ele vai me perguntar qual alinhamento que você vai utilizar. Eu vou utilizar o eixo da rodovia, aquele que eu criei. Qual o perfil projetado que você vai usar? É o perfil projetado, eu dei o nome de perfil projetado. Qual é o assembly? O assembly, você tem que clicar aqui e falar que é o Basic Assembly, que é aquele que você arrastou e soltou aqui, ó, né? Aquele perfil da rodovia. E qual é a superfície alvo? Aqui tome cuidado, superfície alvo é a superfície topo, quer dizer, ele vai fazer o talude chegar na superfície do terreno natural, né? E ele vai cortar ou aterrar o terreno natural. Feito isso, você dá um OK. Aqui é aquela tela em que ele fala para você, olha, eu estou começando na estaca 0, indo até essa estaca, né? O alvo, quer dizer, a superfície que eu estou usando para gerar o talude, tanto de corte quanto de aterro, é a superfície topo, ela é a minha referência. Ok. E o perfil, tudo que você configurou lá, né? Qual é o eixo, qual é o perfil, qual é o assembly, ó, cada um está numa coluna. Qual é o início, qual é o fim, né, em termos de numeração de estaca, qual é o espaçamento entre as cópias das seções ao longo desse alinhamento. Mas você não vai mexer em nada aqui. É só dar um OK. E se ele perguntar isso aqui, você marca essa opção do Rebuild. E ele vai criar aqui, ó, pronto, criou o seu corredor. Tá lá, tá feito o corredor. Tá? Então, esse é o quinto item. Agora, notem que aqui no final, ó, ele fez uma rampinha aqui, tem um talude até meio grande, para garantir que ia chegar na altura do seu platô. E aqui no começo, não, no começo tranquilo, ele começa bem na altura do terreno, né? Para sair da sua lagoa. Falta agora o sexto item, que é criar uma superfície a partir dessa rodovia. Tá? Preventivamente eu vou salvar esse arquivo, para garantir que eu não vou perder o que eu fiz até agora. E eu vou transformar essa minha rodovia, meu corredor, que por enquanto é como se fosse uma armação de arame, vamos pensar dessa maneira, tá? Eu vou transformar agora sim numa superfície. Então eu clico nela, ele muda o menu aqui em cima. E eu vou escolher essa opção aqui, ó, Corridor Surfaces, superfícies do corredor. Nessa tela eu clico aqui para criar a superfície e aqui eu posso mudar o nome dela. É bom mudar o nome, tá? Eu vou chamar aqui de rodovia. Rodovia. Pronto. E essa rodovia, eu tenho que definir se a superfície dela, que vai ser criada, vai ser a superfície da parte de baixo dela, quer dizer, o nível da terra, do caixote ali, né? Onde está sendo escavado. Ou se vai ser, por exemplo, a parte de cima, que é por cima do asfalto, já considerando que o material está todo colocado ali. Eu vou pedir, como a gente está pensando em movimentação de terra, eu vou pedir para ele criar a superfície do datum, ou seja, da parte de baixo, bem na altura da terra, antes de colocar o material em cima da terra. E eu dou um mais aqui, eu marco essa opção, essa opção aqui é para garantir que ele vai forçar o contorno dessa superfície a ser usado como uma linha que a gente chama de break line, quer dizer, uma linha obrigatória. Ele vai marcar bem o contorno dessa superfície. E para garantir que a minha superfície, a superfície que eu vou criar, não vai, por exemplo, sair, né, ultrapassar essa borda da minha rodovia, né, eu venho aqui, botão direito aqui e marco esta opção.
digo que o corredor, a extensão do corredor lateral vai ser utilizada como o limite externo da minha superfície. Marcou isso aqui, é só dar um OK. Se ele pedir isso aqui, você dá um rebuild e ele vai criar então a superfície da sua rodovia. Tá, amarelinho aqui, que ele criou a superfície coincidindo exatamente com o Corridor Extents, que são os limites laterais da sua rodovia. Então eu tenho todas as superfícies que eu preciso, né? Todas as que eu preciso. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar todas elas numa única superfície, porque estão todas separadas. Se eu olhar aqui, eu tenho escavação, lagoa, platô, rodovia, topo, todas elas estão separadas. Agora eu vou juntar todas numa só. E para isso eu vou criar uma nova superfície. Eu vou chamar essa superfície de terreno final. Vou dar um OK. Ele criou aqui terreno final, mas ela está vazia. Então eu venho aqui na definição e digo, olha, eu quero trazer para ela, aqui em Edits, botão direito, Paste Surface. Primeiramente o topo. OK. Botão direito de novo, Paste Surface. Depois eu fiz o que em seguida? Eu fiz o platô. OK. Botão direito de novo, Paste Surface. Depois eu fiz o que? A lagoa. OK. Botão direito de novo, Paste Surface. E depois da lagoa eu fiz o que? Escavação. OK. Botão direito de novo, Paste Surface. É importante fazer exatamente na sequência, porque às vezes ele dá problema se você inverte a sequência, tá? Ele dá preferência para uma em relação à outra e acaba distorcendo um pouco. Eu vou pegar aqui agora a rodovia, né? Que é a última que falta para eu juntar. E feito, está tudo pronto. O terreno final agora já é uma composição que reúne o platô, a escavação, a lagoa e a rodovia, além, obviamente, do terreno natural. Botão direito aqui, Select, né, no terreno natural. Botão direito de novo, Object Viewer. E vamos visualizar para entender como é que ficou aqui o resultado final. Olha. Então eu tenho aqui, deixa eu ligar aqui um modo realístico. Eu tenho o que aqui, né? Eu tenho, primeiramente, a minha rodovia saindo exatamente do nível da minha lagoa, vindo para cá, aí fazendo alguma coisa no caminho, pode estar mais alto ou mais baixo, não importa. O que importa é essa chegada aqui. Na chegada dela, ela está exatamente na cota que está o meu platô. Ok? Isso aqui não se incomodem com isso aqui não, tá? Essa triangulação que ele fez aqui não vai interferir em nada na sua superfície, ela continua certa. Então ele fez um platô aqui e aqui ele fez um talude para garantir que a superfície da rodovia ia chegar bem nessa altura aqui. Além disso, eu tenho a escavação aqui também, tá? Bom, então um outro objetivo desse exercício, está tudo numa coisa só, tá vendo? Eu poderia, por exemplo, exportar para um software de edificações, como por exemplo o Revit, e com o Revit eu poderia projetar uma edificação aqui em cima para fazer meu projeto ficar mais completo ainda. Bom, agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou trazer uma outra superfície. Por enquanto eu só tinha a superfície do terreno, eu vou trazer uma superfície que vai ser a superfície da rocha, do levantamento da rocha. Então, eu venho aqui em Surface, botão direito, Create Surface, eu vou chamar isso aqui de rocha. Ok, criei uma nova superfície da rocha e essa superfície eu vou criar a partir de um arquivo de pontos, botão direito, adicionar, venho no mais. Esse arquivo de pontos eu também forneci, está no link aqui na descrição do vídeo, né? Rocha, CSV, ENZ, ok. Pronto. Então, ele acabou de criar uma superfície da rocha. Tanto é que se eu paro o cursor aqui, ele mostra a cota do terreno natural e notem no final aqui que ele mostra também a cota da rocha. Vamos girar em 3D a rocha, vou selecionar, e o terreno topo, vou selecionar também, botão direito, Object Viewer, para nós vermos o que está acontecendo. Ó. A superfície da rocha é a superfície que está logo abaixo aqui, olha. Essa aqui.
né? É como se eu tivesse mapeado a superfície rochosa que está abaixo do meu terreno natural, tá? Abaixo da superfície do meu terreno. Então eu tenho duas superfícies. O que eu vou fazer com essa superfície da rocha? Eu vou usar essa escavação que eu fiz e vou checar quanto ela escavou da rocha. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos fazer um perfil aqui bem simples, olha, para entender o que está acontecendo. Passei uma polilinha aqui e vou fazer um perfil. Vou clicar na superfície, Quick Profile, clico aqui nessa linha e vou pedir para ele mostrar o quê? Vou pedir para ele mostrar, vou tirar todas essas coisas aqui, vamos deixar ligado só duas coisas, o topo e a rocha. Ah, mais uma coisa, a escavação também. Né? Então vão aparecer só esses três itens aqui no meu perfil. Vamos criar o perfil aqui, pronto, assim vai dar para ver bem legalzinho. Aqui está a escavação. Se eu olhar aqui, olha, essa é a escavação. Notem que a escavação, além de pegar um pouco dessa parte de cima aqui, que é o terreno natural, ela também chega na profundidade dessa aqui, que é o quê? A minha superfície da rocha. O que eu quero calcular é quanto está sendo retirado dessa rocha aqui. Tá? Então, como é que eu faço esse cálculo? Muito simples. Não é assim. Eu clico na superfície, eu venho aqui, olha, vai mudar o menu, né? Eu venho aqui em Volumes Dashboard, eu falo, quero criar um novo cálculo de volume. Vou chamar isso aqui de volume de basalto. Tá? Volume de corte do basalto. Qual é a superfície base? Eu vou usar como superfície base a superfície da minha rocha. E qual a superfície de comparação? Quer dizer, que superfície eu vou cruzar com a rocha para saber quanto foi retirado de rocha? Eu vou usar justamente a superfície da escavação. Pronto. Dou um OK. E aqui já aparecem os valores, olha, de corte e de aterro. Por que aterro? Como é que ele faz isso? Tá? Ele entende aqui, olha, que nesse pedacinho, tá? Ele estaria colocando o material aqui, tá? Para preencher esse pedacinho. A mesma coisa nos outros trechos em que não teve corte, né? Então você vai ignorar. O que interessa para você realmente é o valor do corte, né? O corte de aterro interessa para você mesmo o valor do corte aqui. E aí você consegue, então, calcular quanto foi cortado dessa superfície em comparação com essa outra aqui. Ok? Bom, aqui tem várias maneiras. Tem um jeito bem simples aqui. Você pode clicar com o botão direito e usar aqui, ó, Copy to Clipboard. Se Copy to Clipboard, ele vai, quando você copiar, você pode entrar, por exemplo, em qualquer arquivo, dar um Ctrl V, ele vai trazer todos aqueles dados, ó. Então se você precisasse mandar por e-mail, alguma coisa assim, olha, já ia aparecer o relatório todo, né? Só clicando naquela linha, botão direito, copiar para o clipboard, e aí você não vai ter o perigo de errar na hora de copiar o valor e coisa assim, certo? Bom, acho que de uma maneira geral é isso, acho que deu para vocês entenderem, mas isso aqui evidentemente, tá, é um exemplo totalmente teórico, mas dá para vocês entenderem como é que funciona para você criar vários elementos, integrar numa única superfície e fazer um cálculo de volume escavado, né, volume de rocha ou de terra também você pode fazer, e reunir então elementos num único modelo, tá? Isso é muito importante. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato e vamos continuar nos próximos vídeos a detalhar mais outras operações do Civil 3D. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, deixe nos seus favoritos, divulgue o canal para a gente aumentar o número de assinantes.